Galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, na aula de hoje a gente vai continuar o pacote Office 2010, na qual iremos abordar sobre o Excel. Da mesma forma que fizemos para o Word, nós iremos dividir o Excel em duas partes, para não ficar muito maçante. Na primeira parte, nós iremos abordar toda a parte de estrutura do Excel 2010 e na segunda parte a gente irá trabalhar na prática. O que seria a prática no Excel? Função e fórmula, tudo bom? Então, vamos lá, sem mais delongas, entender o que é o Excel. O Excel, gente, ele é uma planilha eletrônica, tudo bem? E essa planilha eletrônica, ela gera um arquivo. E que arquivo? Qual é a sua respectiva extensão? Da mesma forma que o Word, XLS e o X no final. E aí você vai lembrar, a partir de 2007, acrescenta-se o X. Versões anteriores é XLS. Mas o Excel também consegue abrir versões anteriores. Claro que não vai utilizar todos os seus recursos. Outra coisa importante, o Excel ele tem um concorrente, que é o LibreOffice Calc. Ele também consegue abrir e a sua extensão é .ods. Tudo bem? Bom, vamos entender agora como é que funciona o Excel. O Excel, gente, ele é um editor de planilha eletrônica. Até então, tudo tranquilo. Mas o que você precisa saber que essa planilha ela é uma pasta de trabalho. Ah, professor, mas como assim uma pasta de trabalho? Eu quero que você pense na sua casa. Normalmente, toda pessoa tem uma pasta escrito documentos pessoais, na qual não vai ter só o documento de RG, por exemplo, vai ter CPF, vai ter certidão, vai ter um monte de coisa. Então, percebam que nessa pasta eu tenho vários tipos de documento. E é isso que eu quero falar para vocês. Porque dentro de uma planilha vai ter Plan 1, Plan 2, Plan 3, tudo bem? Então, dentro de um documento em Excel. E esse documento Excel, quando você abre ele, certo? Ele se chama pasta 1, justamente por causa disso. Porque dentro da pasta 1, eu posso ter vários documentos. E assim como o Word tem uma fonte padrão, que é calibre tamanho 11, tudo bem? Bom, entendemos também que assim como o Excel ele tem guias, ele possui grupos e agora a grande diferença entre o Excel é algo chamado de célula. Se você quiser anotar aí, célula é a menor unidade de informação de uma planilha eletrônica. E existe uma coisa que você precisa saber. Uma célula ela é composta por informação da coluna e linha. Toda vez que você falar sobre localização de coluna, gente, significa que são letras, tá? E toda vez que você falar de localização de linha, ela vai ser representada por números. Primeira coisa que você precisa entender. Então, quer dizer que uma célula é uma letra e um número? É isso aí, é uma letra e um número. Tudo bem? E o que eu quero que vocês entendam? A1 existe? Sim, eu tenho informação da coluna A e eu tenho informação da linha 1. Agora, já caiu um concurso perguntando aqui se isso aqui existe, ó, 1A. E isso não existe. Sempre você começa por letras. Letras, tudo bem? Então, você tem a letra e o número. Mas eu posso também selecionar somente uma coluna, por exemplo, igual a A, significa que vai selecionar toda a coluna. Igual a 1, significa que vai selecionar toda a linha. Agora, se eu quero uma célula só, que é a menor unidade, eu tenho que falar a localização da coluna e a localização da sua respectiva linha. Então, essa é a parte básica quando se trata de Excel. Agora a gente vai abordar, gente, sobre página inicial, tá? A página inicial praticamente tem a mesma ideologia se comparada ao Word. Nós vimos lá no Word que serve para edição e formatação. E aqui é a mesma coisa. Então, quando você for na página inicial, você vai fazer a edição da sua planilha. Professor, e o que é editado na minha planilha?
você consegue trabalhar com o pincel de formatação, você consegue trabalhar com a posição do texto, com quebrar texto automaticamente, mesclar e centralizar, alterar o seu formato, formatação condicional, autossoma, classificar e filtrar e localizar. Poxa, professor, tem muita coisa. Tem, mas não se assuste não, que a gente vai especificar certinho, passo a passo para você. Bom, pincel de formatação é a mesma ideia do que o Word. Quando você clica nesse ícone aqui mostrado, o que acontece? Você copia uma configuração e você replica essa configuração. Então vejam, se ele falar o seguinte, eu tenho uma célula que está colocado o formato número, está colocado o sombreamento vermelho, está colocado o tamanho tal, e eu quero replicar essas configurações para outra célula. Como que eu consigo fazer isso? Dando um Ctrl+C, Ctrl+V? Não, porque Ctrl+C, Ctrl+V você vai copiar o conteúdo e a formatação. E eu quero somente replicar a formatação. Então, eu seleciono a célula, clico nesse botão, que é o pincel de formatação, e clico na posição na qual eu quero que seja replicado. Tudo bem? Então, já matamos pincel de formatação. Bom, você pode perceber que esse documento, né, que é quebrar texto automaticamente, ele está bonitinho, só que ele tem um risco em vermelho. Tá? Um risco em vermelho. Esse risco tem a ideologia de ser um texto. Então, eu vou colocar para você o seguinte, aqui tem uma célula, e dentro dessa célula tem a palavra Kleber. E percebam que Kleber, ela está desconfigurada. Por quê? Porque o R está fora da minha célula. Então, se eu, por exemplo, quiser imprimir, vai sair com erro, não vai mostrar para mim o Kleber. Tudo bem? Então, para que eu consiga colocar o Kleber todo dentro do espaço da célula, eu preciso quebrar o texto automaticamente. Então, quando eu clico nesse botãozinho aqui, significa que o texto vai ser preenchido de forma completa dentro da célula. Então, esse recurso que é separado aqui com esse risquinho para cima, significa que o texto vai ficar de forma completa. Outra coisa que é muito importante, o Excel e o Word, ele tenta te induzir ao máximo o que está acontecendo. Então, percebam, ele fala o seguinte, ó, se não cabe numa linha, cabe em duas. Então, se eu clicar aqui, olha o que acontece. Esse texto que ficou extenso, eu vou colocar em duas linhas e a minha célula vai aumentar o seu tamanho para que consiga ser totalmente preenchido o texto. Então, percebam, ele consegue já mostrar para vocês, gente, que você está colocando todo o texto dentro das margens. As margens são as células, tudo bem? Bom, o binóculos. O binóculo significa que você vai visualizar algo melhor. Então, significa que você vai localizar um texto. E a gente sabe que existe um atalho para isso. Qual é o atalho? Ctrl L. Ah, eu quero substituir. Ctrl U. É o mesmo macete do Word, tudo bem? Então, vamos para o próximo. Essa letra grega, agora eu acho que é sigma, me fugiu o nome, mas quase certeza que é sigma, gente. Esse Ezinho invertido é chamado de autossoma. Para que serve esse botãozinho que fica bem aqui? Ele permite que você some todos os valores que estejam do lado esquerdo, do lado direito ou na parte superior. Então, ele faz um raciocínio lógico e vai somando para você. Tudo bem? Esse ABzinho seguido de seta, que está bem aqui, seria a posição do texto. Por padrão do Excel, ele sempre vem na horizontal. Ah, mas eu queria colocar uma célula bonita, colocar na posição vertical. Então, você clica no texto e seleciona. Ah, eu quero colocar inclinado. Também posso colocar dessa forma. Tudo bem? Bom, mesclar e centralizar, eu vou abrir um tópico para isso. Formatação de número, eu também vou abrir um tópico para isso. Formatação condicional, também vou abrir um tópico para isso. E a parte de inserir, excluir, tá? O que acontece? Quando você visualizar que eu tenho uma célula, que é esse desenho, depois eu tenho uma setinha com uma outra célula dessa forma, significa que eu estou
excluindo, eu vou incluir uma nova célula. E aí uma coisa importante, tá, gente? Eu posso incluir uma célula, eu posso incluir uma linha, eu posso incluir uma coluna, tá? Independente, tudo bem? Outra coisa, se eu tiver, em vez da setinha, o X, você não vai estar fazendo uma inclusão, você está fazendo uma exclusão de célula. Mas você também pode fazer uma exclusão de linha completa ou de uma coluna completa. Então, veja, se tiver uma setinha, né, é inserir. Se tiver um xizinho, você vai excluir. Tudo bem? Bom, classificar e filtrar eu também vou abrir um parêntese para isso, para mostrar para vocês, tá? Então, vamos começar a entender de forma mais prática. Mesclar e centralizar. Em Cuiabá, gente, nós temos um termo regional, tá? Que é chamado de adjodiar. É isso mesmo, adjodiar, que seria o quê? Juntar. O mesclar e centralizar, ele é o adjodiar cuiabano. Por que ele é o adjodiar cuiabano? Você permite pegar duas células, tá? E juntar numa só. Só que vai ficar o espaço de uma célula só? Não, vai ficar o espaço das duas células selecionadas. Só que eu preciso ter alguns critérios. Porque imagine só, eu teria aqui 2, 3, 4, 5. Eu teria 4 células. Quando eu selecionei, cliquei nesse botãozinho, que é setinha para a esquerda e para a direita, né? O que aconteceu? Eu juntei. Quando eu juntei, percebam que o espaço é o mesmo. Só que o CESP é malandro. Bancas pesadas como ESAF, FCC, FGV são malandras. Além de juntar o espaço da célula, ele te pergunta o seguinte, gente. Bom, aqui eu teria quantos dados? 2, 3, 4 e 5. Ele pergunta, mas eu juntei. Qual é o dado que vai ficar? E aí você vai colocar o seguinte. Sempre vai ficar o valor da parte superior da parte esquerda. Neste caso, o valor superior da parte esquerda era o número 2. Quando eu selecionei todos os dados, mesmo que os dados estão aqui, e se coloquei aqui, vai ficar somente o 2. Então, mesclar e centralizar, ele permite que você junte 2, 3, 4, independente das células que você esteja. E lembrando, sempre vai ficar o texto da parte superior do lado esquerdo, sempre, tá bom? Então, se eu selecionei 3, 4 colunas, a primeira célula da esquerda, da parte superior, tá bom? Se eu selecionei 10 colunas, a mesma coisa. Então, isso é que se trata quando você trabalha com mesclar e centralizar. Bom, gente, vamos para formato agora. O formato, existem vários mesmo, mas vai cair no teu concurso 4. Formato geral, formato número, formato moeda e formato contábil. Para que fique fácil para você entender, eu quero que você foque no alinhamento do texto entre as células. Pode ser esquerda, direita, centralizado ou justificado. Justificado, da mesma forma que inicia, é a mesma forma que termina. Pronto, até então tá ótimo. Geral, gente. O geral é um tipo de formato que permite armazenar tanto texto quanto número. Aí como que eu sei que é um tipo geral? Se eu tenho o formato número também. Simples. O formato geral ele não tem casas decimais. Ok? O que são casas decimais? O uso da vírgula. Tudo bem? E como que eu sei, por exemplo, que aqui é um número? O alinhamento está à direita e aqui, se for texto, o alinhamento vai estar à esquerda. Esse é o tipo de geral, que aceita tanto números quanto símbolos, né, quanto caracteres. Número, o alinhamento também é à direita, assim como o geral. Só que aqui eu tenho o uso da vírgula, tudo bem? E nós vamos ver que você pode aumentar, diminuir as vírgulas conforme você achar necessário. Moeda. Qual é a diferença entre moeda? Moeda, você vai ter o valor da moeda que você quer. Neste caso, eu estou com reais, mas eu poderia selecionar dólar, euro e assim por diante. E o seu respectivo alinhamento é à direita. Então, a diferença entre número para moeda é o uso, né, da moeda específica. Contábil.
contábil é muito parecido com moeda. A única diferença é o seu alinhamento. Contábil, ele é justificado. Professor, o que é justificado? A mesma forma que inicia é a mesma forma que termina. Tudo bem? Então, a diferença entre moeda contábil, que aqui é justificado, aqui é à direita. A diferença que existe de moeda para número, que aqui tem casas decimais e aqui não tem. E a diferença, por exemplo, entre número e geral. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, eu estou aqui para apresentar para vocês a nossa isolada informática LAC Concursos para o concurso da Polícia Federal 2018, cargo de agente, escrivão. Cargo de agente, cargo de escrivão. Meus amigos, minhas amigas, vocês sabem, vocês já leram o edital e vocês viram o seguinte, que no edital, o bloco 2 é exclusividade à disciplina informática e cobrou aí bastante conteúdo de TI, banco de dados, né, e assim por diante. Claro, nós aqui da LAC Concurso, com o nosso grande mestre, nosso amigo, o professor Marcelo Leal, que é um dos melhores professores de informática do Brasil, ele gravou com exclusividade aqui na LAC Concursos esse módulo. O módulo está sendo muito bem avaliado para os alunos e vários alunos do professor Marcelo Leal falou, olha, professor, monta para a gente uma isolada. Então, eu estou aqui para apresentar a nossa isolada para vocês, para te convidar a assistir o restante desta videoaula que você acabou de assistir e muito mais. Então, a isolada PF Informática 2018, tá? Como professor-chave, o professor Marcelo Leal. Por isso mesmo, olha só, investimento apenas R$30, é isso mesmo, R$30, você pode estar dividindo isso, R$30 ainda no nosso site, 90 dias de acesso, eu tenho certeza que você estará preparado para a disciplina PF Informática, um curso bastante enxuto, um curso top de linha da LAC Concurso. Bacana, meus amigos, então espero vocês aqui na LAC Concurso. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá